dia, boa tarde, boa noite, independentemente do momento em que você esteja assistindo, bem-vindos à primeira edição do InteractCast. Esse é um projeto distrital que eu estou muito orgulhosa de estar desenvolvendo junto com o pessoal da representação e do distrito inteiro. E para a primeira edição, a gente decidiu falar sobre juventude em Rotary. E para isso a gente tem companheiras muito influentes nessa área, que são muito dedicadas. A Giovana Pecorari Coelho, que é protocolo distrital. A Luíse Baptistella, que é presidente do Interact Clube de Rio das Pedras. E a Valdete Padovese, presidente do Rotary de Rio das Pedras Centro e chairman de Interact. Para introduzir um pouco o que esse projeto quer trazer para vocês, é uma conversa entre líderes sobre os assuntos pertinentes da família rotária. Assim, a gente está esperando trazer um pouco mais da nossa vivência pessoal para vocês e continuar cultivando esse espírito interactiano, fazendo a diferença e principalmente trazer inspiração para os próximos anos rotários que estão por vir. É isso, espero que vocês gostem e muito obrigada por estar assistindo. Então, vamos começar primeiro falando sobre a importância e a necessidade da presença da juventude no Rotary. Então, a gente já estava comentando sobre isso e eu acho que é uma das coisas mais importantes, porque os jovens eles vão ser os futuros rotarianos. Então, acho que eles já tem que começar a desenvolver cedo para poder começar a desenvolver a oratória, a liderança, o companheirismo. E sem contar que eles têm um papel muito importante na família rotária, que é toda essa animação, a diversão que eles trazem, a proatividade e tudo mais. O gás que a gente precisa dentro do Rotary está na juventude, né? Todo mundo sabe que o Rotary é uma instituição aí bastante articulada, bastante organizada, porém com muitas regras e muita tradição. Mas dentro de tudo isso a gente tem espaço para inovação, para alegria, para dinamismo, e que muitas vezes fica ali encobertos dentro só dos rotarianos. Então a juventude dentro de um clube rotário, de um clube de Rotary, faz toda a diferença. Os Rotary Clubes deveriam pensar muito em patrocinar os Interacts, os Rotaracts, os Rotary Kids. Por quê? Porque é a juventude que está presente dentro do Rotary, é o gás que nos motiva e que nos anima. Falando enquanto rotariana, enquanto você está só no seu clube de Rotary, ali, quietinho, fazendo, acontecendo, chega uma juventude do seu lado e faz você acontecer. E aí, isso é que é legal. Aí o seu clube produz da mesma forma, só que com outra energia, com outra inspiração. E isso faz toda a diferença, né? No dia a dia do clube, no dia a dia da comunidade, porque a comunidade percebe, a comunidade em volta, a comunidade escolar, a comunidade social, todo mundo começa a perceber a diferença do clube antes de ter juventude e depois que a juventude começa a fazer parte, né? Então, essa história assim de que o jovem do Interact, do Rotaract é o futuro do Rotary. Eu acho isso meio assim, né? Meio frase feita. É o futuro? A gente espera que a pessoa continue no Rotary, óbvio, né? Porque já conhece todo o estudo, toda a organização. Mas eu acho que ela não é o futuro, ela é o presente, ela que dá o gás, ela que dá a motivação, ela que faz as coisas se energizarem de uma forma diferente. Então a juventude não é o futuro do Rotary, não, é a atualidade, é o que a gente precisa no nosso dia a dia. Eu acho que isso... eu acho fantástico, eu adoro. Eu não falei futuro do outro, falei futuro rotariano. Sim, não, entendi. Isso, mas eu acho interessante porque eu acho que em alguns Rotary Clubes eles ficam presos no passado. Sim. Por isso que eles não dão tanta importância para os jovens e inserção disso. Então, como você disse, não é o futuro, é o presente agora, porque hoje a gente é interactiano, amanhã a gente é rotaractiano, depois a gente pode ser rotariano. Então eu acho muito importante quebrar alguns tabus e ter essa inserção dos jovens interactianos.
Com certeza. Sim, é muito importante porque isso renova o programa e a gente consegue ver o Rotary presente em várias camadas, desde os rotaquidianos, que são crianças, os interactianos adolescentes, os rotaractianos. Então a gente vê uma presença fixa do Rotary lá que transforma realmente a vida das pessoas. E não importa que sejam programas com nomes diferentes, para idades diferentes, a gente sempre vai estar pensando em servir a sociedade. Então isso significa que quem pode fazer a diferença são todos, literalmente todos, desde as crianças até os mais velhos. E a gente vai conseguir servir, vai conseguir seguir com o legado que o Rotary sempre quis. A gente vai criar melhor compreensão mundial, melhores amizades. A gente vai ter uma forma de trabalhar nossa ética diferente, porque desde que você entra no programa, todo mundo te apresenta a prova quádrupla. Então você leva isso para sua escolinha, para sua faculdade, para o seu trabalho. Isso transforma muito. Então eu acho que isso é importante, porque o Rotary é uma grande instituição. E o fato dela compartilhar isso com pessoas mais novas faz com que tudo isso se transforme de uma maneira melhor. Isso cria melhores cidadãos no mundo. E é muito importante que isso continue, porque os programas da juventude realmente inspiram, transformam jovens e também os próprios rotarianos, porque, querendo ou não, a presença de um Interact Club lá, com os projetos, com as nossas ideias, é uma coisa que todo mundo se inspira um pelo outro com aquele sistema de companheirismo. Isso é muito bom. Às vezes eu acho que as pessoas querem, os jovens em geral, eles querem mudar o mundo ou fazer alguma coisa diferente. Só fala que quer fazer, né? Porque não levanta da cadeira, não sai do sofá. Mas às vezes quando a gente... eles não saem do lugar porque eles não sabem como fazer isso. Então quando você tem apresentado nos lugares um programa como o Interact ou o Rotaract, eles falam, nossa, eu tenho como mudar o mundo, eu tenho como fazer as coisas. E você pensa, é um pequeno ato, mas depois que você passa muito tempo dentro do Interact ou em qualquer outro programa, você percebe que isso tem retorno, que isso é muito maior do que você imagina. Porque acho que principalmente na nossa geração, com o mundo globalizado, tá tudo interligado. Então a gente pode fazer um projeto aqui, mas pode interligar com algum país da Europa ou algum país de outro lado do mundo. Então isso é bem legal. Tirando no próprio Brasil, né? Eu acho que tipo, cada parte tem o seu potencial, tem como trabalhar sozinho, mas eu acho que todo mundo junto, a família Rotary inteira consegue desenvolver assim, projetos muito grandes, assim, que envolve todo mundo. Eu acho isso muito legal. Sim. Bom, vamos falar agora do próximo tópico, que é quais são as características do jovem que podem agregar ao programa. Nós já falamos um pouquinho, né? Dinamismo, alegria, proatividade. E é importante a gente colocar a responsabilidade também. Porque às vezes tem adultos de fora ou rotarianos que acham que o grupo de jovens do Rotary, o Interact ou o Rotaract, é um grupo de molecada, né? É uma galera que vai lá para se reunir, para conversar, para bater papo. E não é isso, né? Então eles não enxergam a responsabilidade, o conhecimento da prova quádrupla, como a Olga falou, né? O conhecimento dos fundamentos rotários, o dar de si antes de pensar em si. Tudo isso vocês exercitam dentro da juventude rotária. Mas os adultos às vezes acham que não. Então, quando vocês mostram isso em projetos sociais, em projetos da comunidade, internos, em qualquer projeto que vocês colocam, que isso é mostrado à comunidade, o trabalho de vocês, aí o pessoal fala, nossa, mas eles fizeram isso sozinhos? Nossa, mas como que eles conseguiram? Né? Sim. Não é assim? Vocês não ouviram já isso várias vezes, né? Muitas vezes. Por quê? Porque a pessoa fala assim, nossa, mas eles são tão crianças, né? Como se vocês não tivessem responsabilidade sobre aquela ação, né? E vocês agem com muita responsabilidade. Isso é muito importante e fica evidente. E a partir daí é que as pessoas começam a enxergar de outra forma, começam a valorizar, né? Mas é por isso que é importante estar sempre fazendo projeto, para estar mostrando essa corresponsabilidade que vocês têm junto com a família rotária mesmo, né? Através de tudo isso que a gente falou, dessa alegria, desse dinamismo, dessa proatividade aí. É porque participar de Interact exige responsabilidade, hein, não é? Traz. Senão acaba com o clube, literalmente. Exatamente. Só de estar dentro já pode falar que tem responsabilidade. E o clube afunda mesmo. Se não tiver responsabilidade, afunda. A gente já viu vários exemplos. Outro ponto que eu acho que é muito importante do jovem é aquele espírito revolucionário. A gente quer fazer as coisas, a gente
tem aquela inspiração de realmente transformar o mundo. E principalmente na pré-adolescência. A gente começa a ter contato, né, discutindo questões na escola, a gente começa a ver o que acontece no nosso dia a dia, e começa a pensar, nossa, como essas coisas no mundo estão tão erradas, a gente precisa mudar. Como é possível guerras acontecerem, como é possível bullying acontecer nas escolas, como é possível familiares não se relacionarem bem, filhos não respeitarem os pais, como é possível pessoas não terem aquela emoção para poder fazer algo, sabe? Sempre ficar, não, tudo bem, deixa, as coisas são assim, é a vida, aquele comodismo. E o jovem, ele fica muito revoltado quando a gente percebe essas coisas, e a gente fala assim, não, a gente vai fazer uma mudança, a gente vai correr atrás. E esse sentimento de potência que o jovem tem para realmente fazer algo é muito bom, porque isso ajuda muito programas como o Rotary, porque eles querem fazer uma transformação no mundo. E quando tem pessoas que estão extremamente inspiradas para fazer isso, agrega demais, porque aí os projetos vão para frente, as coisas caminham. Então, eu acho que essa é uma das melhores características do jovem. O jovem, ele quer fazer as coisas, ele quer fazer a diferença. É Sim. O que o lema desse ano Rotário fala. Isso passa de cada um para cada um, né? Exatamente. Se eu tenho amigos que querem fazer isso, eles vão me inspirar e aí é como assim, pegar uma virose, sabe? De querer fazer a diferença mesmo. E a gente não deixa pra depois, né? A gente fala, vamos fazer agora, né? Sim. Não é mais tarde. A gente sempre quer fazer no momento, porque a gente acredita nisso. E é muito bom que a gente continue acreditando nisso. Então, o Rotary ajuda a gente continuar tendo essa fé até a gente ficar muito velhinha. Porque tem gente que, quando começa a crescer, já até na idade do Rotaract, fala assim, que não faz parte dos programas. Ai, não dá mais, deixa assim, tudo bem. Então, fazer parte desse programa e ter essa qualidade é muito bom. Porque realmente isso vai repercutir para sempre pela nossa vida. E voltando às características, uma característica que eu acho que é uma das principais que a gente não pode esquecer, né? Que depois a gente vai estar falando mais, é a liderança. Mas não só para o jovem, para entrar no Interact ele tem que ser um líder de cara. Não, ele não tem que ser um líder. Mas se ele tiver um resquício já tá ótimo. E se ele não tiver também, eu acho que ele vai acabar desenvolvendo de uma forma ou outra dentro do Interact. A gente estava conversando até bastante sobre isso na DIC, falando que a liderança pode ser dividida em algumas partes. E dentro da liderança, se você tiver um princípio, você é altruísta, é um dos princípios da liderança. Ou se você tiver reciprocidade com as pessoas. Então, são algumas coisas dentro da liderança que são muito importantes, que a gente acaba desenvolvendo. Se a pessoa já não tem, isso acaba desenvolvendo, porque isso é muito influente dentro do Interact. Continuando, por que semear o espírito rotário e formar líderes desde cedo? Por que semear, né? O semear já diz, né? Você põe lá embaixo. Ninguém semeia uma árvore, você planta uma árvore, mas semear é lá embaixo da terra, é escondidinho, é coisa que ninguém tá vendo. E aí quando floresce, fala assim, nossa, aquela sementinha deu isso tudo de flor, né? Deu essa planta maravilhosa. Ou seja, é aquilo que eu comentei, né? A gente vê um projeto de vocês e fala assim, nossa, mas eles fizeram isso, né? Mas eles conseguiram fazer essa ação, mas eles ajudaram dessa forma. Quando vocês fazem alguma campanha para ajudar algumas pessoas, né? Na comunidade de vocês, fala assim, nossa, mas eles arrecadaram tudo isso para ajudar essa pessoa, né? Ou quando vocês fazem uma coisa mais ampla ainda, fazem um pedágio para ir de Polional, nossa, vocês arrecadaram tudo isso para mandar para muita. É uma ajuda muito grandiosa, né? Porque vai fazer quantas doses de vacina, né? Um tanto arrecadado que vai salvar quantas vidas, né? Deixar essas pessoas andando, caminhando e vivendo por mais tempo. Então, esse semear é muito presente dentro do Interact, porque vocês semeiam mesmo. E acho que é interessante também, por exemplo, que você falou, eu lembrei dos pedágios, que a gente faz muito lá no
Piracicaba Luiz de Queiroz. E é uma coisa que você começa fazendo, você não sabe da amplitude que isso vai alcançar. Porque no penúltimo, acho que o pedágio que a gente fez, foi no começo do ano rotário, acho, a gente arrecadou quase R$2.000. E a gente ficou, tipo, acho que 4 horas no semáforo. Mas foi uma coisa surreal, porque a gente nunca tinha chegado a esse nível, a esse ponto. E é como você disse, é uma coisa que vai crescendo. Uma vez a gente foi lá, arrecadou 200, a gente falou, tá ótimo, vamos parar. Aí a gente viu nesse último, tipo, dá pra arrecadar um monte, que toda a diferença que faz, as pessoas veem isso e todo mundo, não, vamos fazer que vai dar certo. A outra cidade fala, não, acho que vai dar certo, esse projeto também dá certo. Então eu acho isso muito interessante, como isso vai se desenvolvendo e vai agregando valor. E eu acho que é importante porque a Indie Polynow é um grande projeto dentro do Rotary. E o Rotary dá grande valor para isso, né? Eu acho que sempre que eu fui em reunião de Rotary, estão falando sobre a Indie Polynow, todo mundo tem muita atenção. E acho interessante porque isso dá mais valor ao Interact, né? Eles vêm, os interactianos ficaram 4 horas debaixo do sol, ela tinha 30 interactianos, no semáforo eles arrecadaram R$2.000, isso é surreal, é uma coisa que você fala, como que vocês chegaram a isso? Nem a gente sabe, sabe? Essa é a animação do Interact. Exatamente. E no fim a gente sai, eu lembro que uma menina nesse projeto, ela foi de bermuda, e a gente fala, passa protetor, leva sua água, seu boné, fiquem hidratados, e a gente sempre vai trocando dinheiro, né? Aí, eu tenho uma menina que ela não passa protetor. Ela queimou a perna dela, ficou a marca da bermuda dela. Não. Nossa, fica ficou mesmo. Vermelho da Poli. Ficou lindo. Vermelho da Poli, projeto. Mas não, enfim, eu acho queria que falar sobre semear, assim, que eu tava pensando, tipo, não basta só você jogar a sementinha e esperar que ela cresça. Eu acho que tem que ter todo um trabalho em cima dela, sabe? Igual tem que ter com o Interact. Não adianta, semear a juventude e esperar que dê, assim, grandes frutos. Eu acho que tem que ter um incentivo, tem que ter alguém apoiando, tem que ter tudo aquilo em volta, sabe? Pra ajudar ele a crescer cada vez mais. Retorno. Exatamente. E esse trabalho do Rotary, ele é muito importante, porque desenvolver a liderança é um processo assim contínuo. Você sempre vai desenvolver sua liderança até o fim. E é muito importante, como a Luísa falou, semear, cuidar, preparar para que cresça de uma maneira muito bonita, para que o galho não cresça torto. E é muito importante isso no jovem, porque hoje em dia, como eu disse, as pessoas desistem, sabe? Elas não querem muito, elas se sentem impotentes e todo mundo, eu disse no Rila, na minha palestra com a Marcela, que todo mundo sempre vai ter na sua essência algum resquício de liderança e que se você trabalhar isso, você pode chegar a fazer coisas muito grandes. Então é realmente inspirar as pessoas para elas acreditarem que tem o melhor em si e que elas podem realmente atingir todos os seus objetivos. E isso é com qualquer um. Qualquer pessoa, ela pode realmente atingir esse nível de ser um grande líder rotário, um grande líder na sua comunidade. O importante é você cuidar bem desse processo, porque é uma coisa muito importante que é necessária hoje em dia no nosso mundo, do jeito que tudo tá. É importante que a gente tenha líderes e líderes que desenvolvam uma liderança positiva. Porque o líder, ele pode muitas vezes persuadir. O grupinho daquela sala que faz bullying, sempre tem aquele um que comanda as coisas. Isso é um líder, porque todo mundo fica observando e escuta e faz o que ele tá mandando. Porém, desenvolver uma liderança positiva é você fazer todo mundo enxergar que eles têm uma coisa boa dentro de si e que eles podem usar isso para se transformar, para crescer e para reverter isso de uma maneira positiva para a comunidade, através do trabalho voluntário, por exemplo. Então é muito importante que isso seja feito e todo mundo que passa pelo Interact, uma hora ou outra acaba tendo essa noção. E isso é muito bonito de se ver porque é muito transformador e inspira demais, sabe? Eu acho que uma característica que está sempre contra a liderança, que eu vejo em vários clubes, em muitos lugares, não só no Interact, que é a desistência. Eu acho que hoje em dia é muito fácil desistir, sabe? Largar uma coisa na metade, deixar para depois. E isso é a coisa que mais vai contra a liderança.
Porque às vezes você tá num clube que tem uma pessoa que ela tá super afim de fazer as coisas e tem outra pessoa que ela quer desistir, só que ela não basta ela desistir, ela quer fazer todo mundo desistir, entendeu? Porque parece que ela tem que estar certa. Então, assim, esse espírito de liderança, que é o positivo, ele é forte, mas às vezes tem coisas que são negativas e acaba a pessoa sendo mais forte, sabe? E as pessoas vão indo uma atrás da outra, todo mundo vai desistindo. E por isso que a gente tem que, no Interact, estar lutando para manter esse espírito positivo de liderança. Não desistir, largar as coisas no meio. E isso é muito importante, porque no mundo lá fora, a todo momento as pessoas estão desistindo, ninguém faz nada. E aqui é um lugar que a gente tem a oportunidade de, não, vamos lá, vamos fazer. Tem um monte de gente para fazer isso e influenciar. Então, uma das coisas que a gente pode trabalhar contra essa liderança negativa e não desistir, né? É resgatar a sua motivação, né? Resgatar o que te trouxe para o Rotary, né? O que te trouxe para essa organização? Qual foi o seu objetivo inicial? Lembrar sempre as pessoas isso, porque se ela se resgatar, se ela se lembrar, se recordar daquele motivo inicial, talvez ela fale, opa, eu mudei o foco, por isso que eu estou desistindo, né? Vamos voltar, vamos focar no meu objetivo inicial, que é desenvolver a minha liderança, e vou melhorar. Ou vou voltar no meu objetivo inicial, que é fazer amigos em prol do bem, né? Você tem muita coisa também, né? Muitos afazeres, uma coisa, um projeto. Pede para outras pessoas que têm vontade, as pessoas que não estão desistindo. Porque às vezes as pessoas querem no Interact pegar tudo para elas e não tem essa confiança. Eu acho que tem que criar essa confiança e permitir para que os outros criem, se abram também, porque ser um bom líder não é mandar, é você permitir que os outros também cresçam e se tornarem bons líderes. Então isso é muito importante, influenciar os outros ao redor também, para que eles não desistam. Pede ajuda, se você não sabe fazer isso, porque o fulano de outro clube, será que ele já não passou por isso? Pede por isso, pede para eles, pede ajuda da representação. Eu acho que as pessoas, elas desistem muito fácil. E sendo que tem muita gente que já passou por isso e há uma falha de comunicação muito grande dentro dos clubes. Se as pessoas talvez pensassem nesse tipo de soluções, seria um pouco mais fácil. Eu acho outra coisa também que faz muitas pessoas desistirem hoje em dia é ver, por exemplo, eu fiz esse projeto, eu ajudei e continuou o mesmo, não mudou nada. Mas tem que perceber que às vezes não é uma mudança assim, é agora, pronto. Às vezes um pedacinho que lá pra frente você vai ver todos os resultados que isso vai trazer, entendeu? Então às vezes as pessoas têm muita pressa, sabe, nesse mundo assim, muita pressa, que é isso agora, mudou, não mudou, então vou desistir. Eu acho que não pode ser assim. Não deu certo, tenta outra vez, vai, pede ajuda do pessoal. Também essa questão de trazer tudo pra si, da confiança, também é um problema muito grande, porque a pessoa às vezes ela vem e ela não recebe nada, ninguém fala com ela, ela não se sente importante. Acho que ela tem que, sentir que ela faz a diferença ali, que o pessoal gosta de estar com ela, entendeu? Então isso que acho que todo mundo tem que trabalhar em conjunto para resolver, para melhores resultados, né? E é um papel do líder nunca desistir, como a Lu falou, porque a gente que está vivenciando isso de realizar projeto, assim, sempre vai ter uma pedra no caminho. Sempre tem. Eu nunca vi um projeto, alguma ideia... Se fosse fácil, né? Exatamente. Sempre acontece algum imprevisto, sempre tem problema, e aí sempre você vai ter aquele momento que você quer desabar, porque você tá muito confiante, você quer muito uma coisa, e quando começa a dar errado, isso, sabe, descontrola um pouco o seu emocional, sabe? A gente é humano, então a gente sente muito isso. Porém, a questão é que a gente tem que continuar perseverante. A gente tem que ir até o final. A gente não pode parar, não pode desistir no primeiro momento, porque senão, do que adiantou tudo isso, sabe? Vamos com o trabalho até o final. Né? Exatamente. A gente vai crescendo muito com esses problemas, porque a gente aprende a lidar com as maneiras diferentes. Muitas vezes a gente tem um planejamento e a gente fala assim, se tal coisa acontecer, pelo menos eu vou ter um plano B. E aí quando a coisa acontece, você conversa com os seus companheiros, aí você fala assim, nossa, o meu plano B não deu certo. Exatamente. Não funciona. É outra coisa, e isso é muito bom, porque
é uma desenvoltura assim, contínua, é aprendizado contínuo pra vida toda, realmente. Eu acho muito gostoso quando você, depois de enfrentar todos os desafios, você tá lá em cima, você olha pra trás e fala, nossa, Deu consegui, certo! finalmente! Mas agora voltando, a gente estava falando sobre o Indie Polynal, e esse é um projeto que é de grande amplitude e tem muita influência, tanto quanto pro Rotary, pro Interact, e é uma forma que o Interact pode demonstrar grande valor pro Rotary. E é isso, pessoal. Essa foi a parte 1 da primeira edição do InteractCast Juventude em Rotary. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui embaixo e conferir todas as páginas sociais do Distrito 4310. Também não esqueça de ficar atento para a parte 2 que vai sair em breve. É isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção. A todos uma ótima semana e ótimos momentos de companheirismo.